os escolhidos de Deus são anjos. Todos são espírito angelical. Então, vamos agora ver alguns fatos da intervenção dos anjos. Atos 6,15 diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão era um discípulo, viram o seu rosto como se fosse um rosto de anjo. Quer dizer que quando Estevão estava lá para ser julgado e depois foi apedrejado, com o consentimento de Saulo, que se transformaria em Paulo, que era um dos chefes do Sinédrio, um dos supremos daquela época, diz que quando as pessoas começaram a olhar para Estevão, eles não viram um rosto com barbas como os palestinos usam, eles viram o rosto de um anjo. Amados, deixe-lhe dizer de todo o meu coração, que todos vejam em nós um rosto de anjo, amado. Que vejam nas nossas atitudes angelicais, que vejam no nosso serviço exatamente como os anjos fizeram. Então vamos ver agora Atos 12, 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo judaico. Então Pedro está dizendo: onde eu estava, só realmente um anjo poderia me livrar das mãos de Herodes. Ele certamente iria para a decapitação, ou enforcado, ou crucificado. Então ele foi preso, diz o versículo 6 e 7, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, estava acorrentado com duas cadeias, tinha um sentinela à porta. Veja como é que Deus é tão formidável, extraordinário. Pedro estava preso, ele era de Deus, é um filho de Deus, ele não poderia ficar abandonado dentro de uma prisão. Então ele foi acorrentado entre soldados, tinha duas cadeias, sabe, todo um espectro de proteção. Diz o versículo de número 7, eis porém, sobreveio um anjo do Senhor, Chacaramanta, iluminou a prisão. Pastor, isto pode ser real? Irmãos, filhos, isto é absolutamente bíblico e real. Diz que o anjo iluminou a prisão, tocou o lado de Pedro, que despertou, dizendo: levanta-te depressa, e as cadeias caíram-lhe das mãos, as correntes caíram das mãos. Versículos do número 10. Versículo número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, veja, o anjo tornou Pedro invisível. Já não estamos falando de alguma coisa, a profundeza do coração de Deus. Isto é multiforme sabedoria. Diz que o anjo fez com que as cadeias, as prisões dele, as correntes saíssem, e depois diz que passaram por uma primeira sentinela, uma segunda sentinela, ninguém viu nada. Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, tinha um anjo para abrir o portão, e saíram e enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou deles. Que experiência, que maravilha essa experiência. Amados, eu quero viver isto, eu não quero ter uma dúvida, um tilo, um jota de interrogação na minha mente. Eu quero ver isto acontecer no dia a dia da vida da igreja. Versículo número 11. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo. Ora Pedro disse: como é que eu poderia sair de cadeias de ferro, de bronze, amarrado a um tronco, com sentinelas à frente, atrás, nos corredores? Ele disse: eu sei, aleluia, que verdadeiramente que o Senhor Jesus, o Senhor Deus, enviou o seu anjo, e este anjo me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico que era matá-lo. Livrou. Se Deus livrou um anjo de uma prisão tão grande, Ele pode livrar qualquer pessoa de um CTI, de uma intubação, de uma situação difícil. Porque qual era a possibilidade de Pedro sair de lá? Zero.
ele ia ser julgado, ele ia ser apedrejado, alguma coisa. Mas Deus enviou um anjo e ele depois reconheceu: gente, como é que eu poderia ser solto das cadeias? Passamos por um guarda, o guarda olhou para nós, não nos viu. Passamos por uma segunda sentinela, não nos viu. Gente, eu estou empolgado com essas verdades.